Oi, bom dia, gente. Olha, o Brasil confirmou a primeira morte pela variante Delta, aquela variante lá que é a indiana. E o mundo voltou a adotar várias medidas de restrição por causa dessa mutação aí, por causa da Delta. Vamos lá? Já pegou seu cafezinho? Então vem, me acompanha. Vamos para as notícias do Bom Dia Acontece? Vem comigo, tá começando, hein? Olha, o medo da variante Delta, que tá se espalhando aí pelo mundo, fez países como o Reino Unido, Portugal, Israel e até a Austrália retomarem medidas de restrição. Essa variante aí, essa Delta, já circula em pelo menos 85 países e é responsável por mais de 90% dos casos de Covid em países como o Reino Unido, a Índia, a Rússia e a Indonésia. Sydney, na Austrália, deu início na noite de sábado a um confinamento aí de 2 semanas. Israel determinou a volta das máscaras em ambientes fechados e a África do Sul, Bangladesh e a Malásia também adotaram novas restrições aí com toque de recolher. A boa notícia é que as vacinas protegem sim contra essa variante, contra a Delta, se tomadas as 2 doses de forma correta. Olha, o Brasil confirmou a primeira morte pela variante Delta, que é a variante indiana. A vítima foi uma mulher do Paraná que estava grávida e tinha voltado de uma viagem do Japão. Os médicos fizeram uma cesárea de emergência depois que ela foi internada, conseguiram salvar o bebê, que nasceu prematuro, mas essa mulher aí, essa mãe, não resistiu e morreu. O caso aconteceu em abril, mas a confirmação dessa variante da Delta só veio agora. Morreu também no Maranhão o tripulante do navio chinês que estava internado havia 43 dias. Ele trouxe os primeiros casos da Delta pro Brasil. Só lembrando, gente, tem uma nova mutação aí da variante Delta, é uma variante da variante que está circulando no mundo, que é chamada de Delta Plus, mais contagiosa ainda. O Brasil recebeu mais um lote das vacinas da Pfizer, foram 936 mil doses, encerrando a remessa de 2,4 milhões de doses. O país recebeu também o segundo lote de 942 mil doses da vacina Janssen, aí doadas pelos Estados Unidos. No total, o Brasil tem 3 milhões de unidades da Johnson & Johnson agora. Já o Instituto Butantan recebeu insumos da China, a IFA, para produzir 10 milhões de doses da Coronavac. Olha, ainda no Brasil, a CPI da pandemia está investigando aí outro superfaturamento na compra de uma segunda vacina, a vacina Convidência. Pois é, além da vacina indiana Covaxin, agora tem essa daí, a chinesa Convidência. Os senadores da CPI estão investigando a compra, que depois foi cancelada, de 60 milhões de doses dessa vacina da chinesa Convidência. A negociação teria sido intermediada aí pela empresa Belcher Farmacêutica do Brasil, que já é investigada por fraude de venda de testes de Covid para o Distrito Federal. Olha, cada dose desse imunizante aí da Convidência sairia por $17, ainda mais caro do que os $15 cobrados pela Covaxin por unidade. O negócio só não foi para frente porque o laboratório chinês descredenciou a Belcher aí ao saber das suspeitas de irregularidades. A Covaxin, vocês lembram, foi a compra de 20 milhões de doses do governo que foram intermediadas pela empresa Precisa Medicamentos no Brasil. Custou ao governo brasileiro mais de R$1,5 bilhão e agora está na mira da CPI. A Covaxin foi comprada pelo Brasil, já a Convidência não foi cancelada pela própria China. Se não fosse isso, eles teriam comprado também. Pois é, no meio dessa confusão toda, a Precisa Medicamentos prometeu apresentar hoje à Anvisa um pedido de uso emergencial da Covaxin no país. Olha, o voto impresso defendido pelo presidente Bolsonaro pode ser voto derrotado já, viu? No sábado, os presidentes de 11 partidos políticos fizeram uma reunião virtual pela internet e firmaram o compromisso de defender o atual sistema eleitoral, que é a urna eletrônica, ou seja, contra o voto impresso defendido por Bolsonaro. Juntos, esses partidos representam 2/3 do Congresso, número mais que suficiente para cancelar a proposta de emenda constitucional, a PEC, que tramita no Congresso para criar o voto impresso. Vamos ver, vamos acompanhar. Ontem, cerca de 200 bolsonaristas fizeram uma carreata em Brasília exigindo a adoção do voto impresso. No sábado, o próprio Bolsonaro participou de uma motociata em Chapecó, em Santa Catarina. Olha, depois de passar pela Alemanha e pela França, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, está agora na Itália. Ele vai participar de vários dias aí de reuniões com os principais líderes da Itália, com o Papa Francisco e líderes do grupo G20. Blinken já se encontrou com o novo chefe da diplomacia de Israel, Yair Lapid, para falar sobre o acordo nuclear do Irã e também para falar sobre
sobre o cessar-fogo entre israelenses e palestinos. O secretário de Estado americano ainda deve participar de uma coligação global para falar sobre como derrotar os terroristas do ISIS e também para falar da guerra civil na Síria. Olha, no encontro com o Papa, a missão de Blinken vai ser retomar as relações diplomáticas que durante o governo de Donald Trump ficaram estremecidas. Na época, o Papa Francisco se recusou a receber o secretário de Donald Trump, que era o Mike Pompeo. Hoje, o presidente Biden deve receber na Casa Branca o presidente de Israel, Reuven Rivlin. O encontro vai ser para reforçar aí os laços entre os dois aliados, Estados Unidos e Israel. Rivlin está no final aí do seu mandato. Ele vai ser substituído por Isaac Herzog em julho. Olha, Estados Unidos e Ucrânia iniciaram aí um treinamento naval no Mar Negro com as tropas da OTAN. A Rússia criticou essa iniciativa aí e alertou para o risco de um conflito real se houver invasão das águas territoriais russas. Tenso, hein? O presidente Biden ordenou bombardeios aéreos de precisão contra instalações usadas por milícias apoiadas pelo Irã na fronteira do Iraque com a Síria. Olha, essas instalações aí eram usadas pelas milícias para realizar ataques de drones contra tropas e diplomatas americanos dentro do Iraque. E o ex-presidente Trump fez um discurso em Ohio no final de semana. O objetivo desse discurso aí, desse evento, foi fortalecer os aliados republicanos e, claro, consolidar a imagem dele, a influência dele no partido. No ano que vem, 2022, tem eleição de meio de mandato e eleição para ambas as casas no Congresso, para o Senado e na Câmara. Trump, claro, tá de olho aí nessa eleição. Dia 30 de junho, Trump vai fazer um comício na fronteira dos Estados Unidos com o México e depois ele vai fazer um comício em Sarasota, na Flórida, aqui dia 3 de julho. Olha, subiu para 9 aí o número de mortos no desabamento do prédio residencial em Surfside, aqui em Miami-Dade. As equipes de resgate de Israel e do México chegaram aqui na Flórida para ajudar os socorristas americanos nas buscas aí por sobreviventes. Pelo menos 150 pessoas continuam desaparecidas, entre elas um menino brasileiro de 5 anos, chamado Lorenzo Leone, e o pai dele também brasileiro, Alfredo Leone. Os dois são desaparecidos aí. É uma corrida contra o tempo. O prédio desabou na madrugada de quinta-feira na semana passada. A Força Naval da Tunísia resgatou no final de semana 178 imigrantes que estavam aí tentando chegar à Europa. Eles estavam à deriva no mar. 2 pessoas morreram. Já a Guarda Costeira da Espanha resgatou 298 pessoas, aí, imigrantes perto das Ilhas Canárias. Eles viajavam em 7 botes improvisados também no mar. Na Copa América, o Equador conseguiu se classificar para as quartas de final depois de empatar 1-1 no domingo contra o Brasil. O Brasil também já está classificado. Quem também se classificou para as quartas de final ontem foi o Peru, que venceu a Venezuela por 1-0. E hoje começa o campeonato de Wimbledon, o mais antigo aí torneio de tênis do mundo. Olha, a competição, criada em 1877, teve de ser cancelada no ano passado por causa da pandemia. Foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que isso aconteceu. Tá voltando agora, mas tá voltando desfalcada. Olha, Naomi Osaka e Rafael Nadal não vão competir por razões pessoais. Outros nomes aí também cancelaram a participação no evento. Na França, um tremendo acidente aconteceu no famoso Tour de France, a competição de ciclismo que acontece todo ano na França. Uma mulher invadiu a pista com um cartaz de papelão para mandar uma mensagem para a avó na televisão. O problema é que essa mulher aí não conseguiu sair a tempo da pista e provocou um verdadeiro efeito dominó dos atletas. Olha, dezenas deles caíram, pelo menos 21 atletas ficaram feridos. A mulher fugiu do local, está sendo procurada. Quase no final da corrida, outro acidente aconteceu, provocando outro grande engavetamento de bicicletas. Tem vídeo na internet, dá uma olhada, as imagens são impressionantes. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos finalmente divulgou um relatório sobre extraterrestres. Olha, declarou que não há provas da existência de extraterrestres, mas reconheceu que dezenas de fenômenos observados por pilotos e que têm vídeos não podem ser explicados. O documento relata incidentes ocorridos entre 2004 e 2021. Com o aumento de casos da Covid na Ásia, as bolsas da Ásia começaram a semana em queda total, no negativo. Olha,
Tóquio, Xangai, Hong Kong, a Coreia do Sul ficaram todos no vermelho. O pior índice foi Hong Kong, que atingiu menos 0,06%. As bolsas da Europa acompanharam essa tendência aí e abriram o dia também no negativo. Vamos ver como é que as bolsas da Europa encerram o dia. Vamos aproveitar e anotar o dólar? Anota aí, gente, comercial. R$ 4,93, turismo R$ 5,11. E olha, em New Hampshire, nos Estados Unidos, um cliente deixou uma gorjeta gorda para os funcionários de uma lanchonete. Ele deixou $16 mil, o que equivale a quase R$80 mil de gorjeta. Já imaginou, gente? Olha, a conta dele tinha dado $37, mas o tip, a gorjeta, foi de $16 mil. Surpreendeu todo mundo. E hoje é Dia Internacional do Orgulho Gay. Um dos objetivos da data aí é conscientizar a população da importância do combate à homofobia. Olha, tem comemoração em vários lugares e em vários países. Gente, site acontece.com, mais notícia, mais informação, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Ares, bom dia e até amanhã.